A Taylor Swift, ela teve uma comunicação violenta. E eu vou explicar por quê. O silêncio, ele tem um significado. E nesse caso, o descaso. Porque o silêncio dela diante da morte de uma fã no show dela é muito grave. A gente precisa perceber que ninguém quer falar de morte. Ela disse que não estava preparada para falar de luto num show. Quem está preparado para falar de luto? Nunca nós estamos preparados para falar de morte. Porém, não falar significa algo pior. Significa diminuir um fato que ele não pode ser diminuído por causa de um despreparo da gente. Nem sempre nós estamos preparados, nem sempre nós vamos escolher as palavras certas. Mas a comunicação, quando a gente se preocupa, quando a gente se justifica, quando a gente lamenta uma atitude, pede desculpa, ela significa que a gente realmente se importa com o que aconteceu. Nesse caso, o silêncio dela é violento. A gente sabe que existiram outras tragédias em shows, onde os astros pop, tão importantes quanto ela, tiveram outro tipo de comportamento. Por quê? Porque você não pode fingir que uma morte não aconteceu. Então eu acho que a Taylor Swift, ela deve reconsiderar. Existe tempo, sempre existe tempo para a gente corrigir um erro. Então ela pode até se justificar dizendo que não estava preparada e que disse aquilo num momento de despreparo, mas que ela refletiu, porque todo mundo tem o direito de repensar uma atitude, e aí ela se posiciona. Então ela tem tempo ainda para corrigir esse erro.